Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a morfologia das angiospermas. Então prepare-se para os estudos. Então nós vamos começar a falar de morfologia das angiospermas, quer dizer, morfologia externa das angiospermas. O que é morfologia? É um ramo da botânica que estuda a estrutura das plantas com a finalidade de documentá-las e auxiliar na classificação destas. Tá? Então ele vai ver o formato, como que é composto aquilo, como que é essa estrutura, e a partir daí, você conseguindo identificar essas estruturas, você consegue classificá-las de uma forma mais adequada. A gente não havia comentado antes, então eu vou fazer uma observação aqui sobre as angiospermas, né? Nós temos as angiospermas, sobre a divisão delas. Elas podem ser divididas em monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Dicotiledôneas, também em alguns lugares a gente vê a identificação de eucotiledôneas, tá? Esse eu de verdadeiro. Então, o que seria uma monocotiledônea? Ou até melhor, o que seria um cotilédone? Cotilédone quer dizer tem o formato de concha, tá? Uma concha. Então, o que é esse cotilédone? É a primeira ou cada uma das primeiras folhas de um embrião. Então, aquela formaçãozinha na semente, que vai formar a semente, aquelas folhas iniciais, a gente chama de cotilédone, tá? Onde que a gente consegue observar bem isso? Quando a gente planta feijãozinho, que o feijão, quando começa a germinar, ele abre em duas estruturas, são aquelas duas folhas que vão seguir da semente, aquilo ali são os iniciais dos cotilédones, seriam os cotilédones, né, vamos dizer assim. Para que serve o cotilédone? A função é armazenamento das reservas que serão utilizadas na germinação dessa plantinha. Isso acontece na maioria das plantas. Algumas delas, ele mantém-se verde. Para quê? Para fazer a fotossíntese. Então, em algumas, ele também pode fazer a fotossíntese. Após a germinação, ele continua com essa coloração e faz a fotossíntese. Então, sabendo o que é o cotilédone, o que a gente percebe? Que há uma divisão dentro das angiospermas. Monocotiledôneas e dicotiledôneas, como eu tinha comentado com vocês. Monocotiledôneas tem um cotilédone, mono. Um cotilédone é a semente. Exemplo que eu posso pôr aí, milho, capim, bambu. Se vocês pensarem, quando eu ponho para germinar a sementinha, o milho, ele sai a germinação, mas ele não abre em dois, ele fica numa estrutura só, um cotilédone. O feijão, ele já abre na germinação, então você consegue ver as duas estruturas que estavam ali no começo, os cotilédones, a gente consegue observar isso. As dicotiledôneas têm dois cotilédones na formação da sua semente. Exemplo, feijão, ipê, roseira, se encaixa nessa classificação. Existem outras estruturas diferenciais, tanto na mono como na dicotiledônea. Raiz, caule, folha, flor, tem diferenciais também nelas. Então, a gente tem essa base, essa divisão, essa separação, que recebeu esse nome, mas a gente vai ver, conforme a gente for falando da morfologia das angiospermas, nós vamos ver também das outras plantas um pouco, a gente vai ver essa indicação dessas diferenças que tem nas outras estruturas. Aí nós, falando então dessas estruturas, né, continuando o nosso estudo aqui, a raiz, né, a raiz é um órgão encontrado, com algumas exceções, abaixo do solo, tá? E é responsável por sustentar a planta, fixando-a no chão e também por absorver água e nutrientes para o desenvolvimento da planta. Então, fixa e ajuda a trazer água e nutrientes para a planta. Essa é a função da raiz. Então, vamos ver um pouquinho nas outras plantas que não sejam angiospermas, que a gente já estudou. Briófitas, as raízes não são desenvolvidas, são chamadas inclusive de rizóides, né? Raízes falsas.
Pteridófitas se desenvolve nos primeiros estágios do esporófito, que depois vai gerar a planta toda, quando ele ainda está preso lá no gametófito, tá? Então, ela vai começar a ser gerada ali. Gimnospermas e angiospermas têm origem lá no embrião, na radícula, que é uma raizinha bem pequenininha, uma estruturazinha bem pequenininha que está se formando ali. É o primeiro órgão a se desenvolver no ato da germinação. Não é uma raiz propriamente dita, é uma estrutura básica inicial. Nas dicotiledôneas e nas gimnospermas, ela tem origem lá na radícula, que se desenvolve e torna-se a raiz principal, da qual a maioria do sistema radicular vai ser derivado, recebendo o nome de axial pivotante, tá? Então, a gente vai perceber que nas dicotiledôneas, que são angiospermas, e nas gimnospermas, elas têm esse diferencial. Então, elas vão formar uma raiz axial, então tem uma central e elas vão saindo essas raizinhas. Então, pode chamar axial pivotante. Nas monocotiledôneas, que são angiospermas também, a radícula se degenera e todas as raízes vão brotar a partir da base do caule. Então, vai formando o caule e vão saindo as raizinhas, conhecidas como raízes adventícias ou fasciculadas. Então, o que vai acontecer? Vai abrir essa raiz, elas vão abrir, quando você puxa a planta, sai aquela raiz toda espalhada. Em alguns lugares eles chamam de cabeleira também. Então, a gente percebe, ó, dicotiledôneas e monocotiledôneas tem diferença nas raízes aqui também, raízes diferenciais. O caule, a segunda estrutura, se encontra após as raízes, responsável pela proteção da árvore e também pela condução da seiva bruta e elaborada para toda a planta, além da sustentação para copa e suas folhagens. Então, a gente vê aí, é uma estrutura de proteção, de sustentação e de transporte das seivas dentro da planta. São encontrados gimnospermas e angiospermas bem desenvolvidos, aéreos, tá? Briófitas pouco desenvolvidos são chamados de caloides. E nas pteridófitas, em geral, são subterrâneos e poucos são aéreos. Os aéreos são aqueles que formam xaxins, que é aquelas estruturas bem... lembra um enraizamento externo, ou seja, até dá essa impressão na gente, mas é uma informação que a gente percebe em alguns tipos de samambaias, a gente vê aquela formação. Geralmente corresponde à porção aérea da planta, sendo o eixo onde se encontra ramos, folhas, flores, frutos, que a gente conhece. Para que serve? A gente já falou aqui, mas nós vamos frisar aqui de novo. Suporte e condução da seiva, tanto bruto como elaborado, sem esquecer da proteção da árvore. Aqui foi para a gente frisar um pouco mais. Diferença nas mono e dicotiledôneas, que nós estamos vendo essas diferenças também. Nas mono, não crescem em espessura, eles são mais finos, como rizomas, bulbos, que a gente vai ver. Nas dico, ou euco, né, como a gente vai falar, mas nas dicotiledôneas, eles vão crescer em espessura, formam aqueles troncos que a gente vê nas plantas, tá? Então, monocotiledôneas são fininhos, dicotiledôneas, eles são uma espessura maior. Principais estruturas que eu encontro no caule. Gemas, origina os novos ramos, folhas, flores, podem ficar tanto na lateral, então eu tenho um galho, ele pode ficar na lateral, como ficar lá no ápice desse galho. Zona de alongamento é onde ocorre o alongamento entre os nós. Eu tenho um nó, outro nó, ela cresce nesses pontos. Os nós, onde estão inseridas uma ou mais folhas. Então, as folhinhas saem a partir dos nós. E entre nós, região entre os dois nós sucessivos, eu tenho um nó, outro nó, a qual não formam as gemas. Então, essas são as estruturas que a gente vai encontrar nas plantas.
Então, aquelas estruturas que a gente falou, nós vamos olhá-las aqui um pouquinho. Então, eu fiz a nossa planta aqui, desenhei. Só lembrando um pouquinho, a gente já falou de raiz, olha só. A nossa formação de raiz, a gente tem a raiz, a parte básica da formação da raiz, que a gente chama de primária, e aquelas que vão saindo, seriam as raízes laterais. Aí eu tenho o meu caule. O meu caule, o que a gente vai perceber? Que eu tenho essas zonas entre nós, nó e nó, tá vendo? Aqui, ó, nó e nó. Então, é chamado de entre nós. E o alongamento, ele ocorre, a zona de alongamento, ela ocorre nesses pontos. Alonga entre os nós. O nó vai sair o ramo com as folhas, tá? Nessa saidinha aqui dos ramos com as folhas, eu tenho as gemas axilares, que são essas que saem na lateral da planta. E eu vou ter a gema terminal que sai lá na pontinha, que eu falei pra vocês, vai lá na pontinha e sai a gema terminal. Os frutos, né, então saiu aqui um nó, saiu o raminho, os frutos, o nó saiu o raminho com a flor lá na ponta, a gente tem. Então, vocês percebem? Ó, essas são as estruturas que a gente tem basicamente numa planta. O terceiro são as folhas. São as estruturas da planta responsáveis pela troca gasosa com o meio ambiente e absorção de luz. Então, o que a gente vai ver? Faz as trocas, gás carbônico, oxigênio, tá? A gente diria que seria a respiração, e faz também a absorção de luz e todo o processo da fotossíntese, tá? Como que elas se dão, né, nas outras plantas e nas angiospermas? Nas briófitas, são pouco desenvolvidas, são chamadas de filóides. Nas pteridófitas, cada folha, ela se divide em partes menores, que são chamadas de folíolos. Gimnospermas e angiospermas já são bem desenvolvidas. E aí a gente tem aquela diferença nas angiospermas. Monocotiledôneas, as nervuras são paralelas delas. Ó, ela é comprida, bainha aqui, comprida. As nervuras são esses risquinhos que eu coloquei para vocês, são aquelas estruturas que a gente tem nas plantas, por onde circula a seiva, aquela coisa toda. Elas são em paralelo. E as dicotiledôneas ou eucotiledôneas, elas já são o quê? Espalmadas, as folhas, e as nervuras são reticulares, são perpendiculares ao eixo central. Olha, você tem uma nervura central e as outras nervuras saem perpendiculares a ela, tá? O que a gente vai ver das partes da folha? Nessas folhas, tanto uma aqui como a outra, elas são subdivididas, né? Elas têm partes. Então, a gente vai ver a bainha, que é onde tem a formação para sair o pecíolo, que é esse cabinho aqui. E desse cabinho, lá no final, a gente vai ver saindo a folha. Então, eu tenho bainha, que é aquela formaçãozinha, normalmente que a gente vê nas plantas. Sai o pecíolo. Aí eu tenho a formação das estípulas, normalmente elas são abertas em duas estruturazinhas antes das folhas. E aí eu tenho a folha, que ela é espalmada, a estrutura dela a gente chama de limbo, é a folha propriamente dita, tá? Então, se a gente for ver aqui, nas nervuras, olha a bainhazinha dela aqui, ó. Nas nervuras não, nas monocotiledôneas, olha a bainhazinha, e aí a gente já tem a estruturazinha maior saindo das dicotiledôneas. A quarta estrutura são os frutos, responsáveis pela proteção e disseminação das sementes. Então, eles protegem a semente ali dentro deles, então ela fica um tempo protegida, e ao mesmo tempo ele é um chamariz para animais, porque sabem que ele é suculento, ele é gostoso, ele é uma fonte de nutrientes, vêm, se alimentam, e aí quando eles se alimentam, eles acabam ou passando pelo trato digestivo deles, eles defecando essa semente, ou eles acabam até cuspindo a semente, só que eles vão o quê? Disseminá-la, vão levá-las, né, essas sementes, para longe da planta inicial. Então, eles estão espalhando para o ambiente. Então, isso é muito interessante
é uma ação interessante dos frutos. São encontrados nas angiospermas, tá? Então, todas elas têm os frutos. Corresponde ao ovário ou um grupo de ovários que se desenvolveram a partir da fecundação. Então, a gente vai ver que a gente tem frutos formados a partir de um ovário, de vários ovários, ou até de estruturas florais, desenvolveu aquele ovário para a proteção da semente. A própria semente, quando teve a fecundação, formou embrião, desenvolveu a semente, ela libera substâncias que estimula o desenvolvimento do ovário em volta dela. Aí eu coloquei aqui para vocês um abacate, para a gente ver as três partes de um fruto. Então, eu tenho o epicarpo, que é a parte mais externa, é a casca, propriamente dita. O mesocarpo, que é essa parte intermediária, que é a reserva de nutrientes que a gente tem. E o endocarpo, que é aquela partezinha que fica em contato com a semente. Ele fica externo à semente e bem em contato com ela. É o endocarpo. Então, olha, o epicarpo mais externo, formando a casca. Mesocarpo intermediário é a parte que é comestível. E o endocarpo, parte mais interna, em contato com a semente, tá? Então, essas são as partes do nosso fruto. As flores, nós não vamos, faz parte, seria a quinta estrutura das angiospermas, mas nós não vamos abordá-la aqui, porque nas aulas anteriores, quando a gente falou das estruturas, a gente falou de angiospermas e das estruturas de angiospermas, a gente já explicou e já comentou sobre as flores, suas partes, sua morfologia. Então, como a gente já comentou antes, nessa aula a gente não vai falar. Então, ficou em dúvida, quer relembrar? Volta à aula anterior, onde você vai ver angiospermas e aí você vai ver falando sobre as flores.